Olá, pode chegar. Tá começando mais um programa Humanamente pelas ondas do rádio, também na nossa versão no YouTube. Vamos que vamos por aqui. Vem desacelerando para a gente ter mais uma conversa importante, sempre com a melhor e mais simpática análise médica do Brasil. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, Rô? Vamos falar sobre informação hoje, hein? Um programa que leva informação falando sobre a importância da informação na psiquiatria, nos transtornos mentais, né? Informações relevantes para um nome de doença que assusta e ainda é cercado de tabus. Vamos falar sobre esquizofrenia. Nos últimos anos, temos estudos trazendo definições mais específicas para a doença, ampliando as possibilidades de tratamento, convivência também para pacientes e familiares. Nossa conversa hoje é com o doutor Mário Louzan, psiquiatra, médico assistente, coordenador do Programa de Esquizofrenia e do Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade no Adulto do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, como vão vocês? Tudo bom? Bom dia aos ouvintes e aos que nos assistem também. Ô, Louzan, a gente abriu aqui falando da importância da informação e do estigma que cerca a esquizofrenia eu acho que esse tema é interessante porque a esquizofrenia ainda é quase, na cabeça das pessoas, um sinônimo de transtorno mental, né? As pessoas misturam assim, esquizofrenia como se fosse talvez o símbolo maior de um transtorno mental, só que as pessoas não sabem exatamente o que é um transtorno mental. E essa falta de informação é uma fonte de preconceito, de tabus, de medos. Na experiência, né, de vocês que têm um grupo especializado em esquizofrenia, ainda realmente falta bastante informação? Isso uma fonte de tabus, de preconceito? Eu acho que falta muita informação, Daniel. E tem também o problema das informações erradas, né? Das informações que desinformam. Então, são dois desafios nossos no sentido de oferecer as informações para os nossos pacientes, para os familiares, para eles entenderem que doença é essa, né? Porque uma coisa que a gente percebe, as pessoas entendem o que é pressão alta, o que é diabetes, mas quando você fala de transtornos mentais, existe uma dificuldade de entender, por exemplo, que transtornos mentais, e particularmente a esquizofrenia, são doenças que se dão dentro do cérebro, né? Elas não aparecem do nada, elas não são coisas que acontecem assim sem uma base neurológica, neurobiológica, né? Então a gente muitas vezes quando recebe os pacientes começa explicando literalmente o beabá da doença, particularmente quando é o primeiro episódio da doença, quando a doença aparece numa pessoa, né? Sim, mudou muito, doutor, a forma de tratar pacientes com esquizofrenia, mas também a forma de olhar, né, do olhar da sociedade em relação à esquizofrenia? Se a gente pegar uma janela de tempo grande, certamente mudou bastante. O que eu chamo de uma janela de tempo grande é coisa de 50, 70 anos, nesse tamanho, né? Mas imagine que nossos medicamentos para tratar a esquizofrenia são dos anos 1950, aproximadamente. De lá para cá vêm sendo desenvolvidas substâncias novas, substâncias que a gente busca que sejam cada vez mais eficazes. E, em paralelo, uma série de procedimentos voltados para complementar o resultado que a medicação obtém, né? A combinação de medicação com outras abordagens é o que otimiza o tratamento da esquizofrenia. Mas a gente está aqui, eu estou pensando no meio do primeiro bloco já, falando sobre esquizofrenia, sobre a importância de trazer informação, de esclarecer as pessoas, e a gente não esclareceu para os ouvintes, na final das contas, né, o que é a esquizofrenia, o que é esse transtorno mental, como que ele se manifesta, quando que a pessoa desconfia que tem esquizofrenia. Eu acho que é importante, né, Lousa, dar esse panorama geral, assim, do que é, no final das contas, a esquizofrenia. Sim, com certeza. Eu acho que esses são pontos importantes para a pessoa entender do que nós estamos falando, né? Então, a esquizofrenia é um transtorno mental que
começa, em geral, no fim da adolescência, início da idade adulta, atinge tanto homens quanto mulheres, e tem uma série de sintomas que estão bem descritos na literatura, né? Estão bem padronizados nos sistemas de classificação das doenças, e que são principalmente delírios, né? Que são pensamentos que a pessoa tem e que são incompatíveis com a realidade dela, o que nós chamamos de alucinações, que em geral são a pessoa ouve vozes sem que haja nenhum estímulo auditivo por perto. Depois vem desorganização do pensamento, né? O pensamento que normalmente tem uma concatenação, uma organização de começo, meio e fim, se torna mais desorganizado. A pessoa muitas vezes tem quebras nessa capacidade de organizar o sistema de pensamento, além de sintomas que atingem no que nós chamamos no global de sintomas negativos, né? Que são a apatia, o desinteresse, as pessoas que olham de fora muitas vezes confundem com preguiça, né? Ou pessoas que têm dificuldade de expressar as emoções, a pessoa fica mais apagada, vamos dizer assim, não tem aquele colorido das emoções que normalmente a gente tem. Então, isso, em linhas gerais, seriam os sintomas principais da esquizofrenia. Ela evolui, né, em períodos de surtos agudos, quando predominam os sintomas de alucinação e delírio, e esses, né, a gente chama em geral de sintomas positivos, e aí esses períodos agudos são alternados com períodos que a gente chama de remissão, ou que os sintomas positivos estão mais controlados, em geral com o tratamento medicamentoso, e aí predominam os chamados sintomas negativos, que essencialmente são abordados muito mais com as abordagens chamadas psicossociais do que propriamente com as medicações. Na atual conjuntura, a gente ainda não tem medicações que tenham eficácia bem comprovada, claramente comprovada, para os sintomas negativos. Então, isso seria, digamos, um breve panorama, né, do que é a esquizofrenia. Agora, vai lá. Não, eu só pedi para traduzir o que são esses sintomas negativos, doutor? Os negativos são basicamente a apatia, o desinteresse, a pessoa fica mais apagada emocionalmente, ela expressa menos os seus afetos, muitas vezes elas não tomam iniciativa, não têm essa capacidade de tomar iniciativa. Alguns descrevem também os chamados sintomas cognitivos, dificuldades de organização das suas atividades, dificuldade de, muitas vezes, de memorizar algumas coisas ou de prestar atenção no que estão fazendo por um longo período de tempo. Então, na verdade, o conjunto de sintomas é bem mais complexo e ele vai, digamos, de alguma forma, se modificando à medida que a doença evolui também. Mas é interessante que eu estava pensando, né? Quando a gente fala em depressão, em transtornos de ansiedade, muitas vezes a pessoa tem o problema e ela nem sabe que ela tem um problema, né? Não sabe que aquilo é uma questão que pode ser tratada. Quantas pessoas com depressão não estão aí se arrastando sem buscar o tratamento porque nem sabem que aquilo é uma questão médica. Na esquizofrenia, imagino, Lousa, que não seja bem assim, porque o paciente começa a ouvir vozes, entra em surto psicótico, que a gente chama, né? Fica agitado. É raro, imagino, um paciente desse não ser levado para um atendimento médico ou para alguma forma de atenção. Então, não é questão de a pessoa ser ou não encaminhada para um tratamento, mas é questão de a família, né? Acho que a importância da informação é a família saber o que esperar, como lidar, reconhecer sinais de alerta. Eu acho que tem uma importância mais na condução do que no diagnóstico, né? Depende um pouco do tipo de evolução inicial da doença, né? Se você tem uma evolução mais rápida, mais intensa, onde os sintomas são muito exuberantes, né? Delírios e alucinações, e aí, em função desses delírios e alucinações, muitas vezes o paciente também fica agitado, e isso cria uma tensão dentro da casa, da família. Então, nessa hora, em geral, os familiares vão atrás de um pronto-socorro, chamam
algum tipo de atendimento médico, buscam de alguma forma compreender isso. Quando o início é mais gradual, mais lento, às vezes ao longo de semanas ou meses, muitas vezes os familiares não conseguem saber que aquilo é o início da doença. E nesse sentido, muitas vezes eles demoram, inclusive, para procurar ajuda, porque nós temos um adolescente que de repente começa a se desinteressar pelos estudos, começa a se desinteressar em sair no fim de semana, em assistir televisão, fica mais retraído no quarto. A aparência, né, para quem não é da especialidade, é de um quadro, às vezes, apático, depressivo. Muitas vezes isso é confundido com uma crise de adolescência e o diagnóstico demora bastante. Então, um dos nossos trabalhos em termos de trazer informações é mostrar, inclusive para as pessoas em geral, levantarem a suspeita diante de um adolescente que mudou seu comportamento de uma forma bastante significativa e por algum período de tempo, né, que isso pode ser um começo de uma esquizofrenia. A gente tem algumas informações levantadas aqui pela nossa sala digital para nos ajudar a nortear a conversa de acordo com o interesse das pessoas. A gente conversa hoje com o doutor Mário Louzan, que é psiquiatra especialista no assunto. Doutor Mário, a gente agora vai ter acesso a essas telas da nossa sala digital que, por exemplo, trazem para a gente que as buscas na internet pela esquizofrenia são maiores no Japão. A gente fez uma busca para entender e o Brasil fica mais atrás aí dessa lista. Japão, México, Bolívia, Porto Rico e Peru são os países onde as pessoas estão mais interessadas em saber, em buscar, em perguntar sobre esquizofrenia. Temos também as principais perguntas, várias delas já abordadas aqui no primeiro bloco do programa, sobre o que é, se tem cura, como são os tratamentos, os sintomas e como saber se eu tenho esquizofrenia, doutor Daniel. Aqui, Luz, a gente já pode, inclusive, tratar de algumas, né? Já tratamos de algumas dessas perguntas, o que é esquizofrenia, quais são os sintomas, mas eu acho que vale a pena a gente começar a falar um pouco também sobre tratamento, né? Faz parte da psicoeducação a gente ensinar a família, ensinar o paciente quais são as modalidades, o que tem que fazer uma vez que se faça o diagnóstico de esquizofrenia, como é que se trata? E, obviamente, essa pergunta que sempre se faz para qualquer doença, né? Tem cura ou vai precisar ter um controle? Como é que funciona? Então, a gente tem situações diferentes, né? Principalmente quando se trata do primeiro episódio, a família está realmente muito perdida e você tem um tempo de trabalho, não só psicoeducacional, mas de acolhimento, para que as pessoas aceitem que de fato é esse o diagnóstico, né? Como esquizofrenia ainda tem muito preconceito, muitas vezes as pessoas não querem receber esse diagnóstico ou têm dificuldade de aceitar que esse é um diagnóstico que foi firmado para seu filho, seu irmão, enfim, para algum ente da família. Então, esse é um desafio que a gente tem no primeiro episódio, principalmente, né? E isso vai ter implicações no tratamento, porque o tratamento é literalmente obrigatório na esquizofrenia, o tratamento medicamentoso. Dificilmente uma pessoa vai se recuperar sem tratamento. E aí, no paciente que já é no segundo episódio, no terceiro episódio agudo, no surto psicótico, né, como você falou, muitas vezes a gente vai tentar entender o que aconteceu para que esse segundo ou terceiro episódio ocorresse e tentar minimizar esse problema, evitar que a pessoa tenha novos surtos, né? Um dos objetivos do tratamento é controlar os sintomas e o segundo objetivo é evitar recaídas. E a gente sabe que as recaídas podem agravar a doença vai se tornando mais crônica, às vezes mais resistente aos tratamentos. Então, todos esses aspectos fazem parte do pacote psicoeducacional, né? E as pessoas muitas vezes demoram para conseguir aceitar, compreender o que elas precisam fazer. Muitas vezes existem dúvidas, né? Sobre aí, por exemplo, você citou a questão da cura, né? A gente fala de cura do ponto de vista médico, não é o caso da esquizofrenia, tanto quanto não é o caso de uma pressão alta, de uma diabetes, que são doenças bem conhecidas.
A gente controla a doença com a medicação e a gente busca a reintegração, né, desse portador de esquizofrenia da melhor maneira possível para a família e para a sociedade, né, para a comunidade em geral. Então, todo esse trabalho, a psicoeducação fornece a base para que a gente possa vir a trabalhar com os demais procedimentos, além do tratamento medicamentoso. Eu sempre lembro de uma frase que eu ouvi, não lembro qual era o debate que eu estava acompanhando, e alguém falou o seguinte, né, que se todas as pessoas usassem cadeira de rodas, a cadeira de roda não seria uma deficiência, né? A sociedade seria preparada para as pessoas com cadeira de roda. E quando a gente fala de qualquer transtorno mental, e da esquizofrenia eu acho que não é diferente, eu lembro disso, né, Luzan? Porque assim, se a sociedade está bem preparada, talvez não a sociedade como um todo, mas se a gente consegue fazer intervenções na vida ali do paciente, no meio dele, na família, no trabalho para onde ele vai, no caminho que ele faz, na linha de ônibus que ele pega, muitas vezes o paciente pode ter uma integração muito boa e praticamente não é que ele não vai ter deficiência, mas essa deficiência não se torna tão relevante no dia a dia. Imagino que isso seja feito talvez com a terapia ocupacional, com o acompanhamento terapêutico. Quais são esses outros braços assim que ajudam nesse sentido? Bom, a gente tem aí várias opções, dependendo um pouco de qual é a demanda que a gente tem, né? Você citou aí a terapia ocupacional, que é importante para a pessoa se reestruturar, né? Tanto do ponto de vista da sua capacidade de compreensão das coisas, quanto para treinar atividades que ela vai ter que desempenhar no dia a dia, para ela ganhar autonomia, né? Que é um elemento importante, né? No tratamento. O AT, que trabalha mais em campo, né, na rua, nos lugares em geral, e que vai levar o paciente, vai mostrar como é que as coisas vão sendo feitas, vai, de alguma forma, treinando essa ressocialização do paciente, até uma situação que seria o topo, né, dessa pirâmide, que seria um trabalho assistido, né, uma atividade que a pessoa possa fazer, um emprego, com algumas limitações compatíveis com a capacidade do portador, né? Nós temos também a parte de terapia, né? Terapia principalmente cognitivo-comportamental, com o intuito, às vezes, de ajudar a controlar algum sintoma mais persistente, né? Alguma dificuldade que ele tenha em lidar com os próprios delírios ou alucinações. Então, essas intervenções também são fundamentais. E doutor, tem confusão no diagnóstico? É fácil o diagnóstico da doença? Como que ele é feito? E também existem diferentes níveis de esquizofrenia? Dá para a gente classificar assim? Existem diferentes graus de gravidade da doença. Você pode ter uma doença mais leve, que o paciente se recuperou melhor e tem menos do que a gente chama de sintomas residuais, né? Sintomas que sobram, né? E tem casos mais graves, que muitas vezes a gente chama de quadros de esquizofrenia resistente aos tratamentos, que vão exigir mais intervenções para você conseguir recuperar o paciente, né? Com relação à sua outra pergunta, que agora eu até me esqueci dela, se você Diagnóstico, é que eu puder engatei repetir. duas, doutor, mas sobre Diagnóstico. diagnóstico, se tem confusão no diagnóstico ou alguma O, confusão comum com algum outro tipo de doença? a gente precisa fazer um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico diferencial, porque os sintomas da esquizofrenia não são exclusivos da esquizofrenia. Uma pessoa pode ter delírios por causa de outros transtornos mentais. Então, o nosso trabalho inicial é fazer um diagnóstico diferencial desse quadro que a pessoa está apresentando, e muitas vezes a gente precisa acompanhar o paciente para poder, ao longo do tempo, fechar esse diagnóstico. Muitas vezes a gente é cuidadoso, né, em observar um pouco mais de tempo o paciente antes de dizer que é uma esquizofrenia. Então, o diagnóstico diferencial, tal como em outras áreas da medicina, a gente também tem que fazer no caso da psiquiatria. Eu lembro que quando eu era residente, Luzan, a gente fazia umas reuniões psicoeducacionais também,
sobre esquizofrenia, e eu tive que, numa Uhum. delas, explicar sobre medicamentos, né, quais eram as opções medicamentosas, explicar os efeitos colaterais, que às vezes, né, todo remédio tem um pouco mais ou menos efeito colateral, mas que, enfim, o custo-benefício era muito favorável, ajudava muito os pacientes, e isso já faz, né, um pouco mais de 20 anos, os remédios evoluíram bastante. Eu queria que desse, assim, se você pudesse dar uma pincelada para o nosso ouvinte sobre justamente isso, o tratamento medicamentoso, o paciente vai tomar remédio, o que o remédio faz, ele ajuda o paciente a dormir, ele ajuda o paciente a melhorar, quais são os principais efeitos colaterais e cuidados que o paciente tem que ter quando está tomando um remédio por conta de esquizofrenia. Bom, a gente tem um desafio anterior a esse, né, que é que o paciente mantenha o tratamento, né, mantenha a sua adesão ao tratamento. Em parte, então, são vários motivos, mas um deles é o fato de que, do ponto de vista do paciente, o que a gente chama de delírios, para ele é a realidade. Uhum. Então, se ele não está doente, na cabeça dele, ele não precisa de tratamento. Então, um dos nossos primeiros desafios é trabalhar essa questão de que aquilo que está acontecendo com ele não é verdadeiro, não é um problema decorrente de um desequilíbrio químico do cérebro, falando de uma forma bem simples, e que os medicamentos vão trazer esse reequilíbrio ao sistema nervoso central e daí a necessidade do uso da medicação numa situação de um surto agudo, de um episódio agudo. E depois tem a segunda etapa. Uma vez que você controlou o episódio agudo, a gente quer a todo custo evitar recaídas. Então, nesse sentido, é importante continuar a medicação. Da mesma forma que uma pressão baixa com os medicamentos e vai para parâmetros normais, se você parar de tomar o remédio, a pressão sobe de novo, com a esquizofrenia você tem o risco de uma nova recaída. E recaídas para a esquizofrenia elas são sempre perigosas no sentido de que a doença vai se agravando a cada episódio psicótico, né? Os antipsicóticos são um conjunto de medicações, né, que a gente tem desde os anos 1950, de cerca de 30 anos para cá, 35 anos para cá, a gente tem os que a gente chama de medicamentos de segunda geração, são um pouco mais, são mais toleráveis, têm uma tolerabilidade melhor, têm menos efeitos colaterais que os mais antigos, né, embora ainda tenham aí um outro perfil de efeitos colaterais, e ao mesmo tempo que a gente maneja essa parte, digamos, de garantir que os sintomas estejam controlados, a gente vai trabalhar para minimizar ao máximo os efeitos colaterais. Doutor, por que os sintomas da esquizofrenia costumam aparecer na adolescência? E a ciência já sabe dizer o quanto a doença é uma questão genética, o quanto os fatores ambientais podem influenciar também. Muita gente tem essa preocupação com casos de esquizofrenia na família. O que dá para a gente responder a essas pessoas? A gente sabe que a esquizofrenia tem um fator genético, né? Mas é uma genética que sozinha não explica a doença, né? A gente sabe que é uma doença que envolve muitos genes, coisa de 300 genes, algo por aí. Então, toda essa combinação dessas centenas de genes é que pode ou não ocasionar esquizofrenia dependendo de fatores ambientais. Então, é um conjunto da genética com fatores ambientais e a genética dá uma vulnerabilidade, né? Muitas vezes a gente vê que existem nas famílias, né, mais de um caso de esquizofrenia, mas muitas vezes a gente não encontra essa ligação com os familiares, mas algum fator ambiental provocou a doença, né? Um dos fatores ambientais importantes é o uso de drogas na adolescência, que é um fator de risco importante para o desencadeamento da esquizofrenia. E a gente sabe também que a gente não tem uma resposta clara, né, por que ela acontece nesse período fim da adolescência e início da idade adulta.
Provavelmente isso tem a ver com um período de maturação de uma determinada área do cérebro, que é a última que vai atingir, digamos, a maturação, vamos dizer, entre aspas, entrar na idade adulta, que é a região que a gente chama de região frontal, né? Essa região que fica a parte mais anterior do cérebro. Então, alguma coisa que provavelmente vem já desde o nascimento, desde a gestação, ela vai, de alguma forma, esse problema vai se manifestar na adolescência e início da idade adulta. Agora, o Lozan tocou aqui num ponto que é fundamental a gente voltar, hein, Lozan, que você comentou sobre o uso de drogas na adolescência. Tem um lobby aí de que maconha não faz mal, que maconha é natural, né? Eu não é um programa sobre maconha, mas eu lembrei que existem, parece que, evidências bastante significativas de que o uso de maconha, mesmo eventual, nessa fase, é um fator de risco para gatilho de desenvolvimento de quadro psicótico e, eventualmente, desenvolvimento da própria esquizofrenia. É isso mesmo? Continua? Esses dados se sustentam? Esses são dados bastante consistentes, né? São estudos que a gente chama de epidemiológicos, com uma população bastante grande, e a gente tem, principalmente com maconha, a maioria dos estudos é com maconha, ela é um fator de risco, né? Ela sozinha provavelmente não é um desencadeador da doença, mas se a pessoa tem a predisposição, e essa predisposição a gente não sabe a rigor para cada indivíduo qual é, né? Então, todos nós, na adolescência, usando drogas, temos um risco qualquer aí de aumentar a nossa chance de ter a doença. Então, a ideia de que é um produto natural, de que não faz mal porque a folha, qualquer que seja aí o discurso, né? Principalmente na adolescência, que é um período de maturação do sistema nervoso central, é um fator de risco fundamental aí que a gente tem que estar sempre alertando, no caso da esquizofrenia e mesmo de outros transtornos mentais, né? E aí, na vida adulta, esse risco é menor, com o uso de drogas como é a maconha, por exemplo, se a gente faz a relação com a esquizofrenia, doutor? Bom, você pode ter esquizofrenia de início um pouco mais tardio, né? Em geral, ela não está sendo desencadeada por uso de drogas, até porque o adulto muitas vezes usa menos quantidade de drogas do que um adolescente. A adolescência é um período onde o uso de drogas alcança talvez a sua expressão máxima, né, em termos de quantidade ou de tipo de droga que é utilizada, né? Mas o risco existe, né, para qualquer faixa etária, né? Você está sempre se expondo a algum risco quando você faz uso de substâncias que não são as substâncias que a gente usa, digamos assim, no cotidiano, não fazem parte do nosso dia a dia, né? E, Lausanne, para o ouvinte que, enfim, tem dúvidas, que gostaria de ter mais informação, se aprofundar mais sobre essa importância da psicoeducação, né? Que é levar educação nos aspectos psicológicos, psiquiátricos da esquizofrenia, onde que o ouvinte poderia buscar mais informações, o projeto de esquizofrenia do Instituto de Psiquiatria tem uma iniciativa, né, de psicoeducação. Fala sobre ela aqui para nós. Então, a gente desenvolveu um curso virtual, o primeiro curso virtual para familiares e cuidadores de pessoas com esquizofrenia. A gente juntou um pouco da nossa experiência desses anos todos, lidando com os familiares e conversando com os pacientes. São cerca de 30 e poucas aulas, de curta duração, 10, 15 minutos cada uma, e você tem lá, digamos, o básico, né, o essencial do ponto de vista da parte de diagnóstico, da parte de tratamento, de quais são as questões, às vezes, sociais vinculadas à questão da doença, aposentadoria ou não, questões previdenciárias, trabalhistas, né? Então, esse curso está hospedado no site chamado Hotmart, eu acho que todo mundo conhece, é um site bastante utilizado para esse tipo de atividade, né? Então, a pessoa pode entrar lá, se inscrever, tem uma pequena taxa de inscrição e
assistindo essas aulas todas, ela tem pelo menos um panorama daquilo que a gente considera, digamos, as questões principais para falar da esquizofrenia, né? Como é que um familiar deve se comportar em determinadas situações, como é que vai fazer se tiver algum problema de não aderir ao tratamento, ou parou de tomar as medicações, que é uma coisa bem comum na esquizofrenia. Então, isso tudo a gente procurou sintetizar, né? A ideia era que o curso não fosse extenso demais também, mas eu acredito que é bastante útil para a pessoa que tem um parente ou que mesmo a pessoa que tem esquizofrenia entender um pouco mais sobre a própria doença. Doutor Mário, muito obrigada por essa conversa, por esse papo aqui no Humanamente, que os ouvintes, tenho certeza, vão gostar bastante de acompanhar. Até uma próxima oportunidade, um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição aí. Valeu, Lousão. Um abraço. Até a próxima. Um abraço. Termina aqui, gente, mais um programa Humanamente. Se você pegou o programa na metade, quer acompanhar na íntegra, pode procurar no site da Band News FM, na nossa versão no YouTube, também os principais tocadores na versão em streaming. Doutor Daniel Barros, voltamos na semana que vem. Obrigada. Até lá.